Agora a CWB, Agência de Notícias, apresenta Fatos de hoje, Histórias de amanhã. Um relato dos principais acontecimentos no país e no mundo, com Mariana Leduc e Johnny Schemberg. Este é o jornal da agência CWB de Notícias, que tem oferecimento do CFT, Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Técnico industrial valorizado, sociedade protegida. Agora, notícia verdade e muita prestação de serviço. Depois do intervalo, voltamos. Está começando No Ar da Tortuga, o programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. A agricultura sustentável ou orgânica utiliza restos de plantas e animais como fertilizantes. Isso acarreta no melhoramento da estrutura do solo, aumentando o nível de nutrientes e controlando a erosão. Sem aditivos químicos, o alimento orgânico ganha mercado a cada ano, tornando-se uma categoria promissora para o agronegócio. Adote a agricultura orgânica e garanta a melhora na estrutura do seu solo, o controle de erosão das suas terras e um aumento na procura pelos seus produtos. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo na troca do conjunto rodante, ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Quer saber como o BRDE está presente em sua vida? Quando o BRDE disponibiliza crédito para empresas e cooperativas, o desenvolvimento acontece, empregos são criados, renda é gerada e vidas são transformadas. São programas que atendem projetos de todos os portes, fortalecem o mercado e chegam até você como melhorias na sua qualidade de vida, em ações de sustentabilidade e inovação. BRDE, o maior banco de desenvolvimento do sul do Brasil. O técnico industrial que movimenta a economia é o mesmo profissional que está presente na sua vida, elaborando estudos, executando projetos, prestando serviços. Conselho Federal dos Técnicos Industriais, CFT. Técnico industrial valorizado, sociedade protegida. Mais da metade dos brasileiros se sentem inseguros de andar sozinhos à noite nas ruas brasileiras, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, a PNAD contínua, feita e divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O percentual de pessoas que se sentem inseguras ou muito inseguras para sair às ruas depois que o sol se põe chega a 51,7%. A maior sensação de insegurança foi observada na região norte, onde o percentual chega a 60,4%. Região norte. Norte e nordeste, pessoal da esquerda que votou no Lula, lá a pesquisa acusa que 60,4% estão inseguros para sair de casa à noite. Sensação menor ainda, atingindo 38,1% das pessoas nas demais regiões brasileiras. Os percentuais são Nordeste 54,4%, Sudeste 53,1%, Centro-Oeste 50,4%. O Paraná contará com uma metodologia própria para medir os índices de inflação de alimentos e bebidas. O Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social, IAPARDES, lançou o Índice de Preços Regional, o IPR, que vai calcular mensalmente a variação no preço de 35 produtos da cesta básica em 6 cidades: Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel, Ponta Grossa e Foz do Iguaçu, com o cálculo dos valores dos maiores municípios, onde vive 1/3 da população paranaense. O IAPARDES terá um indicador médio da inflação de todo o estado.
a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que visa proibir alterações ou edições da Bíblia. O texto tem um único artigo, é genérico e não estabelece punições em caso de eventual descumprimento. O projeto foi aprovado em votação simbólica, com manifestações contrárias do Novo, lógico, partido de esquerda, o PSOL e também a Rede. Agora, esse projeto segue para o Senado Federal. O texto é de autoria do pastor Sargento Isidoro, do Avante, da Bahia, e conta com um único artigo. O dispositivo veda qualquer alteração, edição ou edição aos textos da Bíblia Sagrada, composta, logicamente, pelo Antigo e também pelo Novo Testamento e seus capítulos ou versículos, sendo garantida a pregação do seu conteúdo em todo o território nacional. Que notícia sensacional! Uma terapia inovadora, em Londres, fez a leucemia entrar em remissão em uma jovem de 13 anos. A doença no sangue era agressiva e considerada incurável pelos médicos, mas a garota britânica recebeu células T de doador saudável, modificada geneticamente, e um novo horizonte se abriu. A notícia do tratamento pioneiro e vencedor foi dada em Londres durante a reunião anual da Sociedade Americana de Hematologia. O hospital informou que a Lisa foi a primeira paciente no mundo a receber essa terapia celular e disse que ela está em casa, se recuperando de todo o tratamento. Boa notícia. A Comissão Especial da Assembleia Legislativa do Paraná aprovou o nome do ex-deputado, ex-prefeito de Pato Branco, Agostinho Zucchi, para o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Paraná. Os parlamentares, membros do grupo, seguiram o voto favorável do relator na Comissão Especial, Luiz Fernando Guerra. Zucchi foi indicado para o posto pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior. Após isso, a aposentadoria do conselheiro Nestor Batista. 7 empresas que integram o setor portuário paranaense em Paranaguá e Antonina figuram no ranking das 500 maiores da região sul do país. O levantamento, realizado pela revista Amanhã, em parceria com a PwC Brasil, é considerado o mais importante indicador regional de empresas do país. Ele foi feito com base nas informações financeiras do ano de 2021. A Portos do Paraná ficou em 234º no ranking nacional, crescimento de 15 posições em relação a 2020. No geral, o 86º estadual, Copel, Sanepar, Coapar, Fomento Paraná, BRDE, nesse caso, parte paranaense, também aparecem neste ranking. Depois do intervalo, voltamos. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. O Bar Mignon foi fundado em 1925. Nós aqui no Bar Mignon temos alguns pratos e sanduíches. Os sanduíches mais tradicionais são o cachorro com verde, o pernil com verde, sanduíche de marchand.
E os pratos, os mais tradicionais, mais conhecidos, são o alcatra completo e o churrasco completo. Gostaria de convidá-lo a experimentar os nossos pratos e sanduíches para você poder comprovar a qualidade dos mesmos. A Casa Osório resgata a tradição do melhor servir num desfile dos melhores vinhedos do mundo. Uma rica carta de vinhos para quem gosta de qualidade. Casa Osório, bebidas finas, licores, uísques, vodkas, cervejas, bomboniere e mercearia e todos os prazeres do vinho. Casa Osório. O técnico industrial que movimenta a economia é o mesmo profissional que está presente na sua vida, elaborando estudos, executando projetos, prestando serviços. Conselho Federal dos Técnicos Industriais, CFT. Técnico Industrial Valorizado, Sociedade Protegida. Olá, caro telespectador, voltamos aqui com a nossa coluna de Direito Imobiliário e hoje nós vamos falar de um tema bastante polêmico do ponto de vista aí, jurídico, tem gerado bastante discussão entre aqueles que defendem e aqueles que não defendem a aquisição de terras por estrangeiros no Brasil. Muito provavelmente você já deve ter ouvido falar do assunto, porque justamente ele tem aí sido alvo, né, de alguns comentários, né, alguns, como digo para vocês, criticam, outros não, porque justamente se fala muito na possibilidade de que a soberania seja afetada, né, enfim, tantas outras questões, né, a segurança nacional e tudo mais. Mas nós temos que salientar aqui que já existe uma legislação que é um tanto quanto antiga, ou seja, lá de 1971, que diz que o estrangeiro pode adquirir, né, os estrangeiros, até 25% do território. Isso, por exemplo, em uma cidade aí poderia corresponder a 50 módulos fiscais, tá, diário. Um estrangeiro só, 10%. E estrangeiros seria aí o equivalente a 25%. Mas o que está acontecendo e por que nós temos uma polêmica nesse sentido? Porque nós temos um projeto de lei, agora de 2019, já não é tão recente assim, mas que ele visa, então, diminuir essa questão dos limites, ou seja, na verdade, não ter mais limites. Ele visa justamente possibilitar ao estrangeiro aí essa aquisição que não seja mais limitada por esses percentuais já previstos na legislação anterior. Isso então, como se diz, é alvo de algumas críticas e ao mesmo tempo tende também a trazer algumas outras possibilidades que seriam os investimentos no país, que seriam aí essas questões que poderiam promover o crescimento, o desenvolvimento econômico. Então, nesse sentido, o que eu quero dizer para vocês que nós temos este ponto sendo discutido, inclusive lá no Congresso. Não sabemos efetivamente ainda, né, se isso vai ser de fato ou entrar em vigor como está, porque é alvo de bastante discussão, mas você precisa saber que existe esse projeto de lei, que pode ser que entre em vigor e que, a depender aí da situação, nós podemos ter, claro, ou um incremento nessa economia a partir da aquisição dessas áreas, se não houver mais limitação, ou então também podemos aí estar mais expostos, né, com a ausência de limitação. Mas isso é assunto que vai dar muito pano para manga ainda, e eu vou atualizá-los ainda em relação a este ponto, assim que nós tivermos novidades, quando de fato houver a aprovação desse projeto. Tá certo, pessoal? Então, considerando aí o que eu tinha para trazer hoje para vocês na minha coluna, me despeço na certeza de que pude aproximá-los um pouco mais do seu direito na área imobiliária. Um abraço e até a próxima! O suplemento de creatina é um dos mais conhecidos entre as pessoas que praticam atividade física, por potencializar a performance muscular. Só que agora um estudo comprovou que uma enzima presente no composto também pode ajudar na função do cérebro e até mesmo na recuperação de traumas.
Essa suplementação pode ajudar no aprimoramento da memória, proporcionar uma maior capacidade de retenção e mais resistência à fadiga mental, confirma o médico José Fernandes Vilas, especialista em neurologia e psiquiatria clínica. Ele vem estudando a creatina há alguns anos. 2 novas obras para o Complexo Hospitalar do Trabalhador, que pertence ao Estado, em Curitiba. Uma delas foi o Banco de Leite Humano, anexo à maternidade, onde serão realizados cerca de 400 partos ao mês. A outra é o novo heliponto, que agora permite pousos e decolagens de aeronaves maiores e o transporte mais ágil de vítimas graves. As obras iniciaram em maio e somam mais de 3 milhões. O investimento foi da Volkswagen do Brasil, em parceria com as secretarias da Saúde, da Fazenda, por meio do Paraná Competitivo, que viabilizou os investimentos na fábrica da montadora em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, mediante contrapartidas. Com resultados positivos mês a mês, ao longo dos últimos 4 anos, o Paraná gerou 400.609 vagas de emprego com carteira assinada entre janeiro de 2019 e outubro de 2022. Os dados são do Cadastro Geral de Empregos e Desempregados, CAGED, do Ministério do Trabalho e Previdência, e foram levantados pelo Departamento do Trabalho da Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho. Pelo volume acumulado neste ano, que chegou a 147.955 novos postos de trabalho formais entre janeiro e outubro. O Paraná segue a tendência de geração de empregos do ano passado. Com os ajustes do CAGED, o Estado fechou 2021 com 175.121 novas vagas, o melhor saldo em 18 anos para o período de 1 ano. Atenção, primeiro festa, economia vemos depois. A Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro iniciou a venda de ingressos para os desfiles das agremiações do Grupo Especial Carioca em fevereiro de 2023. As vendas estão sendo feitas pelo site da empresa Total Acesso. Pela primeira vez, não haverá ingressos físicos para as arquibancadas e cadeiras. Quem comprar o bilhete terá que baixar o aplicativo Rio Carnaval para acessar a partir de janeiro. O ticket digital que permitirá a entrada no sambódromo. As escolas do Grupo Especial desfilam em 2 dias. A primeira noite de desfiles começa às 21h30 de 19 de fevereiro, domingo, com a Império Serrano, e se encerra na madrugada do dia 20, com a Mangueira. Também se apresentam nesse dia Grande Rio, Mocidade, Unidos da Tijuca e Salgueiro. O vice-prefeito disse a vereadores da base aliada na Câmara Municipal de Curitiba que, se eleito em 2024, a neve vai chegar em Curitiba a partir de 2025 e os curitibanos irão começar a ter uma cidade diferente, hoje dividida entre pobres e ricos. Eduardo Pimentel está preocupado com as famílias trocando a capital do Paraná pela região metropolitana, principalmente para cidades como Colombo, Fazenda Rio Grande e Araucária. Quando falou em neve, Eduardo Pimentel estava se referindo ao empreendimento para a edificação de um espaço com neve artificial previsto para ser inaugurado em 2025 em uma iniciativa do empresário Alfredo Parodi. Depois do intervalo, voltamos. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto, tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. Aqui, frutas, verduras e mercearia Caiobá. Espaço com requinte e qualidade para melhor atender. Os doces sabores das frutas, as qualidades das hortaliças, as propriedades das verduras, os indispensáveis tubérculos, as forças das raízes. Frutas, verduras e mercearia Caiobá. Produtos para alimentação, laticínios, frios, especiarias, enlatados, embutidos e uma carta de vinhos. Frutas, verduras e mercearia Caiobá.
Avenida Juscelino Kubitschek, 2021 em Caiobá, Matinhos. Entregas em domicílio no telefone 99520-4141. O tradicional e aconchegante restaurante Bife Sujo apresenta cozinha de qualidade servindo diariamente buffet com saladas, pratos quentes e carnes. O restaurante Bife Sujo tem quase meio século da mais tradicional e festejada feijoada da cidade. Sempre às quartas e sábados. Bife Sujo, Saldanha Marinho, 479, Centro de Curitiba. O técnico industrial que movimenta a economia é o mesmo profissional que está presente na sua vida, elaborando estudos, executando projetos, prestando serviços. Conselho Federal dos Técnicos Industriais, CFT. Técnico Industrial Valorizado, Sociedade Protegida. O Paraná ganhou uma nova unidade frigorífica da Frimeza, na cidade de Assis Chateaubriand, na região oeste do Paraná. Para saber, esta é a maior indústria de suínos da América Latina. O governo do estado, por meio do Instituto Água e Terra, o IAT, entregou a licença de operação das unidades aos investidores, o que vai permitir o início das operações deste frigorífico. Só nesse projeto, o maior da história da cooperativa, foram investidos 1,3 bilhão de reais. E com a nova unidade, serão gerados 8.500 empregos diretos e indiretos e cerca de 600 milhões em impostos, 600 milhões de reais. O faturamento estimado é de 5,7 bilhões de reais. A operação na nova unidade está programada para iniciar já em março de 2023. A industrialização de carnes vai triplicar a produção de suínos da cooperativa, já que a nova estrutura vai diminuir as distâncias e os custos ao transporte dos animais. O Instituto de Tecnologia do Paraná, Tecpar, a Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, e o Instituto de Biologia Molecular do Paraná inauguraram o Centro de Saúde Pública de Precisão. A unidade fará estudos genéticos que possam trazer propostas mais precisas no diagnóstico e tratamento de doenças, focando na necessidade de cada indivíduo. As 3 instituições irão trabalhar em conjunto no centro instalado no Parque de Tecnologia da Saúde, em Curitiba. O investimento total foi de 12,4 milhões de reais. O Tecpar, a Fiocruz e o IBPM estão iniciando as tratativas para a implantação do Centro de Saúde Pública de Precisão, visando o fornecimento de novas soluções no Sistema Único de Saúde, o SUS. Akin Ziyech é daqueles jogadores que marcam gol dentro e também fora de campo. O craque do Marrocos doa todo o salário que ganha na seleção para funcionários do time e famílias marroquinas em vulnerabilidade econômica. Quem divulgou a informação foi Kaed Bildoun, professor da Wayne State University, lá dos Estados Unidos. Ele revelou que o camisa 7 não fatura com a seleção marroquina, isso desde 2015, quando foi convocado pela primeira vez. O professor é escritor, contou tudo nas redes sociais e muitos seguidores elogiaram a atitude
de ZIEC, craque solidário, que logicamente destaca um exemplo positivo para alguns atletas brasileiros e também atletas de todo o mundo. Craque na concepção da palavra, craque fora e dentro de campo. Parabéns a este profissional competente. Vale a pena registrar essa notícia, pois ela é muito relevante. ZIEC doa todo o dinheiro para funcionários, para projetos, para pessoas que precisam de sua ação. E isso não é a primeira vez que ZIEC vira notícia pelas boas ações que faz. Para você fazer ideia, em 2019, ele ajudou o ex-jogador de futebol, Leon de Cogel, que parou de jogar após um grave acidente de carro. ZIEC pagou todas as contas de Leon, assistência médica, advogado, até que o ex-jogador conseguisse receber na justiça a aposentadoria do time. No mesmo ano, ZIEC fez uma doação de quase 185 mil euros a uma associação marroquina que ajuda pessoas com câncer. Ele perdeu o pai com a doença aos 10 anos e, depois que ficou famoso no futebol, passou a ajudar pessoas que precisam. Parabéns! O Instituto de Tecnologia do Paraná, o TecPar, assinou a contratação da empresa que vai realizar a obra do novo laboratório de produção de insumos para diagnósticos veterinários. A unidade vai fabricar insumos para diagnósticos da brucelose e tuberculose bovina. Com a contratação, a construção deve ter início no primeiro trimestre de 2023, lá no campus da SIC do TecPar, na cidade de Curitiba. E tem previsão de 18 meses para a obra ser concluída. O investimento inicial é de 15,4 milhões de reais, feito pelo governo do estado do Paraná, para retomar o projeto e a obra, que são importantes. A atual gestão do Instituto desenvolveu um estudo de viabilidade técnica e econômica a fim de embasar seu planejamento, já que, atualmente, há uma lacuna de produção de kits de diagnósticos para brucelose e tuberculose bovinas no Brasil. Então, parte da necessidade brasileira, pelo insumo, é coberta com importação. A área total do novo laboratório será de 2.100 metros quadrados e a projeção é que, quando pronta, a unidade tenha capacidade para produzir 40 milhões de doses ao ano. Muito, extra importante. O Castrapet Paraná atingiu a marca de 53,6 mil animais castrados desde 2019. Até o começo deste ano e do ano que vem, 275 municípios, portanto 68% do estado, vão ter recebido a van e os profissionais que fazem as cirurgias gratuitas de cães e gatos. Isso a fim de evitar zoonoses e possíveis problemas causados pela ninhada indesejada. O total de recursos investidos desde o primeiro ciclo é de 15,6 milhões de reais, oriundos do Tesouro do Estado e também de emendas parlamentares. O programa de esterilização de cães e gatos está no terceiro ciclo e a previsão é chegar a 219 municípios até março do ano que vem. Algumas cidades receberam o programa em mais de uma oportunidade. Ação importante do governo do estado do Paraná.
Mais notícias no Jornal da Noite. Até lá. Notícia Verdade. Jornalismo com responsabilidade pública. Precisão na informação.